Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos colorir esse desenho aqui dessa personagem que está em branco, assim como outros desenhos também que também está faltando colorir. Nesse meu caderno aqui tem vários desenhos que ainda está faltando colorir. Ele é mais o meu caderno de esboço, onde eu faço os esboços dos desenhos e deixo aqui, sem colorir. Então esse caderno tá cheio de esboço para colorir. Tem muitas artes neles que tá precisando ser finalizada. Nesses últimos dias eu tô tentando dar uma organizada nele, colorindo alguns dos desenhos que estão faltando para finalizar. Então eu tô postando o processo de alguns desses desenhos aqui em vídeos menores. Eu tô postando na aba de shorts, em vídeos curtos para vocês, porque para gravar vídeos longos demora mais. Então eu tô trazendo num processo menor para vocês também não perderem e verem aí o processo dessas artes. Então eu tô tentando colorir essas artes para deixar o sketchbook um pouco mais bonitinho. Então eu tô tentando colorir todas elas. Eu não sei se vou conseguir colorir todas, mas pelo menos a metade eu vou estar colorindo. Esse desenho aqui eu fiz ele recentemente, eu fiz ele mais para uma versão no digital. Eu gostei muito da versão desse desenho no digital e fiquei muito empolgada também para finalizar esse desenho no papel. Eu não sei se vocês perceberam, mas o desenho no papel tá diferente do desenho no digital. Lá no digital, a Gina tá de corpo todo e o James ele tá mais pequenininho ali atrás da Gina. Então acho que vocês devem ter percebido isso. Mas eu fiz isso porque assim, aqui eu só queria realmente desenhar os personagens, como ficaria o design deles. E aí no digital eu fazeria o fundo e o resto do desenho. Então eu fiz os personagens aqui no papel e o restante eu de continuidade no digital, colocando o fundo e proporcionando os personagens no lugar certo. A maioria das vezes eu costumo fazer isso, desenho os personagens no papel e dou continuidade ao fundo e os outros elementos no digital. Às vezes também eu costumo consertar o personagem, porque às vezes eu não consigo ver o ângulo direito quando eu estou desenhando no papel. E aí no digital eu consigo ver melhor, então eu acabo consertando várias coisas que no papel às vezes não consigo. Então eu gosto de fazer isso quando eu estou fazendo os meus desenhos no digital. Então por isso que tá um pouquinho diferente essa versão aqui do papel da versão lá no digital. Agora vamos à apresentação desta personagem. Eu criei ela há pouco tempo, eu estava precisando de novos personagens para minha história, e daí fazia um tempo que eu queria criar uma personagem com uma vibe mais diferente. Eu já tenho vários tipos de personagem, todos eles com as perspectivas diferentes um do outro, e eu queria uma nova perspectiva diferente para minha história. Então estava faltando uma personagem que tivesse várias trancinhas no cabelo, e eu queria representar isso na minha história de alguma forma. Então a Gina nasceu para isso na história, para demonstrar e representar as meninas que gostam muito de usar trancinha nos cabelos. Eu gosto muito e admiro e acho muito lindo pessoas que usam trancinhas no cabelo. Além de trazer isso na personagem, eu também quis trazer ela de uma forma diferente. Minha história é uma fantasia que se passa no universo e são seres totalmente diferentes. Então, para essa personagem, eu fiz ela contendo 3 olhos ao invés de 2. Já fazia um tempo que eu estava querendo fazer uma personagem assim, então a Gina foi a oportunidade para colocar isso em prática. Essa personagem ela não vai aparecer muito na história, mas ainda assim ela vai ser muito importante. A Gina ela é cuidadora do reino. Ela cuida de crianças órfãos que perdeu ali os seus pais e não tem aonde ficar. Então a Gina ela cuida dessas crianças. Mas no processo da história, ela é mais cuidadora do Javis, que é esse garotinho aí que tá desenhado ao lado dela, que ainda também falta ser colorido. Então ela cuida mais desse garoto aí. Tem muitas crianças no reino que perderam seus pais ali e os parentes, então a Gina ela fica para cuidar dessas crianças. Ela tem ajuda nisso, mas ela é uma das mais competentes nesta parte. Essa personagem ela foi treinada não só para cuidar das crianças, mas também para proteger elas. Exemplo, se o reino foi invadido por uma força inimiga, a Gina vai estar preparada para salvar as crianças e tirar ela ali do local. Então ela já é preparada para isso.
E de roupa, a Gina usa esse uniforme rosa. Todas as pessoas que trabalham no reino têm que usar um uniforme. Esse daqui que eu tô colorindo é o uniforme das meninas. Ele tem essa pegada entre o rosa e o branco. O uniforme dos meninos é diferente do das meninas. Eles já são azul escuro, com umas partes em verde água. Eu adoro esse lance dos uniformes porque eu não preciso criar roupa para todos os personagens que eu criar. É só eu colocar eles para vestirem o mesmo uniforme. Imagina você tá criando vários personagens e ter que criar uma roupa para cada um deles. Pois é, iria ser muito dificultoso para criar roupas que combinassem com a vibe deles. Então esses uniformes acabou me salvando porque eu posso criar os personagens e só colocar para eles usarem esses uniformes. Voltando aqui para a pintura da personagem, eu escolhi fazer essa pintura utilizando os mesmos marcadores que o vídeo anterior que eu trouxe para vocês, pintando aquela fruta, vocês se lembram? Então eu estou utilizando ele neste vídeo aqui. Ultimamente eu estou fazendo minhas pinturas com esses marcadores, que é para mim saber mais utilizar eles, sabe? Então eu tenho melhorado bastante até. Eu tenho percebido isso. Eu tô adorando pintar com eles porque eu sinto que eu consigo terminar de pintar o desenho mais rápido. Nesse desenho aqui, eu resolvi fazer de forma diferente. Eu utilizei lápis de cor para fazer os detalhes do desenho. No outro, eu tinha utilizado somente os marcadores porque era mais um teste que eu queria fazer com eles. Eu pensei que se passasse lápis por cima não pegava a cor. Daí eu fui pesquisar sobre e vi alguns artistas usando lápis de cor para colorir. E dava certo, eles coloriam e ficava a cor por cima, então eu resolvi testar também para ver se funcionava. Então o blush da pele da personagem eu utilizei lápis de cor para fazer ele. No início eu tentei fazer com os próprios marcadores, mas não deu muito certo porque a cor ficou muito forte, então depois eu resolvi passar o lápis vermelho para fazer o blush e eu achei que ficou mais pigmentado e ficou melhor do que com o marcador. Então, na pintura da pele, para fazer as sombras, eu usei muito o lápis para fazer isso. Já na pintura do uniforme, eu usei mais marcador. Como eu tinha os tons que ficava mais próximo do rosa, então eu já usei o marcador para fazer as sombras. Já essa parte em branco que tem no uniforme, eu utilizei o lápis cinza para estar pintando essas áreas aqui. O lápis cinza eu achei mais melhor fazer com ele porque iria ficar nesse tonzinho mais claro. Então, em algumas partes, nessas áreas aqui do uniforme que é branco, eu vim com um lápis bem de leve para fazer uma textura mais clara. E aí nas bordas eu utilizei ele com um pouco mais de força para ele ficar mais escuro. Eu também usei o lápis cinza para pintar o bracelete dela aqui em cima. Eu comecei passando o lápis bem de leve e depois vim com ele um pouco mais fortes nas laterais. Eu fiz esse desenho somente com o lápis. E eu não passei a caneta por cima, então nessas bordas aqui, ó, onde ficou a linearte feita com lápis, eu vou vir com esse lápis cinza e vou contornar para essa linearte ficar um pouco mais escura e parecer que ela foi finalizada. Ultimamente eu não tô finalizando muito os meus desenhos com caneta, porque eu não tenho muita paciência para finalizar eles. Eu gosto mais de já vir colorindo e depois vir finalizando com lápis, deixando essa linearte um pouco mais escura. Antes eu gostava muito de fazer a linearte com a caneta. Eu ainda gosto, mas às vezes eu prefiro mais fazer a linearte com lápis de cor. Com lápis de cor eu acho que é bem mais rápido do que com a caneta. Então eu costumo intercalar entre os dois. Às vezes eu faço a linearte com caneta e quando eu tô mais apressada para terminar o desenho, eu faço com lápis de cor porque eu acho que facilita mais na hora de fazer a linearte. Nesse daqui eu utilizei o lápis para fazer a linearte porque eu usei marcador e tava com medo de usar a caneta e borrar todo o desenho quando eu passasse o marcador. Eu usei a caneta somente para contornar o olho da personagem. Eu pensei em usar o marcador preto para fazer isso, mas como a ponta dele é muito grossa, eu fiquei com medo de borrar o olho dela. Então eu optei por fazer a linearte do olho com a caneta mesmo. Então esse daqui foi o resultado final de como ficou o desenho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.